Eu estou feliz por estar aqui. Vocês estão felizes? Sim. Que Deus nos abençoe e nos edifique nessa grande oportunidade que temos essa noite. Estamos juntos aqui para celebrar a Deus, seu nome, sua glória, porque Ele fez com que a Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil alcançasse 86 anos de existência e de serviço. E também estamos aqui celebrando a Deus, porque Ele tem abençoado a Igreja Conservadora em Pinhais e esta completa 20 anos. Louvado seja Deus por isso. Então, nessa noite nós vamos estudar juntos o texto de 1 Samuel, capítulo 2. Abram suas Bíblias, por favor. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, leremos do versículo 27 ao 36. 1 Samuel, capítulo 2, 27 a 36. Lemos assim: Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: Assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó. Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vêm dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, a um tempo com o bem que fará a Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus dois filhos, a Hofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele, para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais, para ter um pedaço de pão que coma. Que Deus, na sua providência, na sua graça, nos faça enxergar e entender essa palavra tremenda que nós acabamos de ler. Eu quero iniciar fazendo uma provocação. Quero fazer uma proposta para a sua reflexão. E eu vou começar dirigindo-me a você. Se todas as pessoas, imagine, pense nisso agora, se todas as pessoas que congregam na igreja onde você congrega, se todas as pessoas que são membros da igreja onde você congrega fossem crentes
iguais ao crente que você é, essa igreja seria mais perfeita, seria mais santa. Se todas as pessoas da sua igreja buscassem a palavra, orassem, tivessem o ânimo e fossem esforçadas, iguais ao crente que você é, você teria mais motivos para falar coisas melhores a respeito dessa igreja, da sua igreja, se todos fossem iguais ao crente que você é. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, abençoa-nos quando agora nós vamos estudar esse texto bíblico que agora há pouco lemos. Fala conosco, enche o nosso coração e ajuda o teu servo pequenino, incapaz, para que ele, sendo usado pelo Senhor, faça a entrega com fidelidade da mensagem do Senhor nessa noite. Edifica-nos, abençoa-nos. Nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Tem ministério e ministério. Tem ministério trágico. Existe ministério que é um horror, que é uma tragédia, que é um fracasso que só. Ministérios de conveniência, ministérios de fachada, ministérios por interesse, ministérios inconsistentes, incoerentes, de negligência, de pecado e mais pecado. Existem ministérios assim. Mas, graças a Deus, existe um ministério fiel, ministério abençoado, ministério que dá fruto, que glorifica a Deus. E do capítulo 1 até o capítulo 4 de 1 Samuel, nós vemos essa apresentação, essa comparação. De um lado, um ministério horrendo, trágico, fracassado, pecaminoso, dos filhos do sacerdote Eli. Hofni e Finéias não eram santos, não eram consagrados, eram péssimos crentes, porque na verdade eles eram crentes de aparência, eles fingiam algo que na verdade não era, e tinham um ministério ruim, amaldiçoado. E é apresentado também no capítulo 1 até o 4 o ministério abençoado, o ministério bem-sucedido de Samuel. Samuel foi fiel ao Senhor e Deus o usou e o abençoou. E olhando para esses dois ministérios distintos, nós podemos ver nesses dois a aplicação de modo cristalino de um princípio do Senhor que é apresentado nas Escrituras, o pacto de Deus, a aliança de Deus, que consiste no seguinte: quem obedece a Deus é abençoado. Isso é bíblico, percorre as Escrituras do início ao fim. Quem obedece a Deus, quem é obediente, é abençoado por Deus. Mas quem desobedece a Deus é amaldiçoado. Deus se ira contra e Deus pesa a sua mão sobre essa vida. Hofni e Finéias tiveram um ministério terrível diante do Senhor. Foram muito desobedientes e foram amaldiçoados. Ao passo que Samuel fora obediente no seu ministério e Deus o abençoara. Diante disso, eu quero destacar justamente essa questão da bênção para a obediência e da maldição para a desobediência. E eu quero me concentrar e tirar 3 lições a esse respeito do versículo 30. E para a gente começar a trabalhar e estudar isso, vamos reler o versículo 30, no qual está escrito assim: portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu
que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Primeira lição que vejo nesse texto e eu preciso lhes dizer, preciso compartilhar com vocês nessa ocasião. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, 2 pontos, aí vai seguir o que o próprio Deus disse, ninguém inventou, ninguém forjou, o próprio Deus pronunciou isso. Na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. A primeira lição para aprendermos nessa noite: para o Senhor, o respeito à sua santidade é algo muito sério. Para estudarmos a respeito do respeito à santidade do Senhor, em primeiro lugar, é que para o Senhor, o respeito à sua santidade é algo muito sério. Deus estabeleceu, dentro da aliança que fizera com o seu povo, o povo de Israel, que a casa de Arão, ou seja, a partir de Arão e todos os seus descendentes, os homens da sua família, teriam um sacerdócio perpétuo, um sacerdócio ininterrupto, um sacerdócio que seria muitíssimo abençoado. Nós vemos isso apresentado em Êxodo, capítulo 29, versículos 8 e 9. E nós vemos isso conforme os textos vão passando a partir de Êxodo 29, e nós vemos que isso realmente se deu como Deus instituiu. A tribo de Levi fora separada para ter o ministério sacerdotal. Veio Coate, depois veio Arão, depois Arão. Arão teve 4 filhos, mas os 2 mais velhos morreram. Vocês sabem da história, Nadab e Abiú, porque eles pecaram diante do Senhor. Eles não respeitaram a santidade da presença do Senhor. Nadab e Abiú morreram. Ficaram Eleazar e Itamar. Da linhagem de Itamar veio Eli. De Eli vieram Hofni e Finéias. Depois desses 2, Aimeleque. E depois veio da casa de Eli, de Hofni e Finéias, de Aimeleque, Abiatar. Aí nós vemos o que aconteceu à época de Abiatar. Expulsou, pois, Salomão a Abiatar, para que não fosse mais sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor dissera sobre a casa de Eli em Siló. O que foi que nós lemos em 1 Samuel, capítulo 2, do 27 a 36? O anúncio divino de que estava acabado, encerrado por Deus, o ministério sacerdotal de Eli e da sua casa. Isso foi pronunciado ali, naquele momento. Um tempo depois, isso foi cumprido, porque Deus não mente, Deus não falha, e aquele que o desobedece é amaldiçoado. A maldição veio lá na época de Salomão enquanto rei. A casa de Eli estava sendo representada no sacerdócio por Abiatar. Salomão expulsou Abiatar do sacerdócio, e ali foi encerrada a bênção desse ministério para a casa de Eli. A casa de Eli foi removida do sacerdócio, mas o sacerdócio, conforme prometido pelo Senhor, permaneceu através do ministério da casa de Eleazar. Constituiu o rei Salomão, em lugar de Abiatar, a Zadok, o sacerdote. Isso está em 1 Reis 2, versículo 35. Zadok, ele era dos filhos de Eleazar.
ele deu continuidade, então, a esse sacerdócio instituído. No texto que nós lemos, no versículo 30, tem uma expressão que é assim: longe de mim tal coisa. Deus não se arrepende porque não erra. Deus não peca. Deus não comete equívoco. Deus não volta atrás no que fala e faz, porque Ele não erra no que fala e faz. Ele disse, a sua promessa foi a seguinte: o ministério sacerdotal em Israel vai ser para a tribo de Levi. Os seus descendentes levarão isso adiante, perpetuamente. Acontece que dentro da tribo de Levi, os anos foram se passando, e aí tinham 2 sacerdotes. Ele, que não corrigiu seus filhos, que não os disciplinou, que não os repreendeu para que eles fossem santos ao Senhor nos seus ministérios. Deus falou: longe de mim que esta casa, este ramo, este braço dessa família continue envergonhando meu nome. Longe de mim esse horror. Deus não mentiu, Deus não voltou atrás, porque o sacerdócio foi perpétuo, ele continuou. Por meio do que nós lemos aqui, por meio de Zadok, que era outro descendente dos levitas. Uma ala não pôde ir à frente, porque brincou com coisa séria, porque brincou de santidade, porque não levou a sério o nome do Senhor. Esse lado foi desonrado e Deus o destituíra, Deus o destruíra, Deus acabou com o seu privilégio. Mas o sacerdócio continuou por meio de outro braço, por meio de Eleazar e Zadok, e aí por diante. Em primeiro lugar, portanto, nós entendemos aqui que para o Senhor o respeito à santidade do nome dele é algo muito sério. Eu já aplico, questionando vocês que estão aí muito bonitos, atentos. Para vocês, respeitar a Deus é algo sério? Ou vocês brincam de respeitar o Senhor? Ou vocês fingem de santos? Ou vocês são evangélicos só de apontar, só de pronunciar, só de cantarolar por aí? Vocês são crentes só de fachada? Ou de fato, de verdade, na realidade, com o coração sincero? Para vocês, é sério servir ao Senhor? É sério ser fiel ao Senhor? Vamos ao segundo ponto que nós podemos tirar desse versículo 30. Diz assim: porque aos que me honram, honrarei. Dessa expressão, porque aos que me honram, honrarei. Segunda lição para aprendermos nessa noite: o Senhor abençoa os que lhe obedecem. Em nome de Jesus. Que essa lição, essa palavra seja para vocês. E que o Senhor, em nome de Jesus, tenha bênçãos para vocês, para derramar, para despejar sobre a vida de vocês, devido à sua obediência, devido ao seu serviço, devido à sua fidelidade ao Senhor. O texto diz que o Senhor honrará àqueles que o honrarem. Essa palavra aparece 2 vezes. E qual o seu sentido? Qual o seu significado? Honra, aqui no texto, no versículo 30. Honra, aqui, tem o significado de ter peso, ter importância. Então, agora, entendendo esse significado, a gente pode ler esse trecho de novo, tentando trocar as palavras, para entender esse sentido aqui. Porque aos que me dão peso, eu darei peso. Porque aos que me dão importância, eu darei importância. É esse o sentido.
da expressão. E o texto diz aqui que o Senhor é aquele que recebe honra. Essa expressão apresenta que o Senhor é o alvo da ação de dar honra. É o Senhor que tem que receber. É ao Senhor que tem que ser dirigida a honra que as pessoas dão. E do jeito que esse verbo aparece aqui no texto, porque é os que me honram, honram. Isso não quer dizer que deve se honrar a Deus uma vez só, ou uma vez só na semana, ou só quando a gente está na igreja, no culto. Aos que me honram, a ideia aqui é de um hábito na vida das pessoas. É honrar sem parar de fazer isso. A ideia aqui é de algo contínuo, de algo que não acaba, de algo que não para, independente das circunstâncias, das adversidades, dos problemas do dia a dia. Essa é a ideia do verbo. Honrar a Deus é honrar o tempo todo, independente das circunstâncias. Se você estiver na pior, ou se você estiver num momento muito favorável, muito alegre, você tem que continuar honrando ao Senhor. Aos que me honram. O que significa honrar ao Senhor? É dar prioridade a Deus. É ter a Deus em primeiro lugar. Honrar a Deus significa viver para a glória dEle. Honrar a Deus significa tratá-lo como o mais importante na sua vida. Honrar a Deus significa submeter-se à palavra dEle. Honrar a Deus não é simplesmente um discurso, dizer para os outros, para se justificar, ou para disfarçar, ou para evitar confusão e quem sabe disciplina, mas eu honro a Deus. É ter uma vida que honra o Senhor, é ter uma vida revertida, uma vida totalmente dedicada para a glória de Deus. Isso tem que ser pontual, isso tem que ser contínuo, isso não pode parar de jeito nenhum na vida dos crentes. Diz o texto que as pessoas que fazem isso, que dão peso a Deus, que dão importância a Deus, que tratam a Deus como a sua prioridade, o mais importante na sua vida, na sua história, na sua existência, o texto tem uma promessa. Deus diz: eu honrarei essas pessoas. E gostam de distorcer isso aqui, para usar como se fosse uma senha para tirar as bênçãos do Senhor, ou como se fosse um passe de mágica, uma palavra mágica para tomar posse das bênçãos do Senhor. Honrarei. Honrarei é Deus dizendo que Ele é o sujeito da ação. Ele anuncia que fará isso. Ele dará honra de modo intenso, ativo e significativo. Então a ideia lá no original do honrarei é que Deus dará honra, muita honra. Ele fará isso gostando de fazer isso. Deus terá prazer em fazer isso, em abençoar muitíssimo aqueles que forem bênção diante dele. Aqueles que forem corretos diante dele, aqueles que derem honra a ele. Honrarei significa que Deus tratará com peso, com importância, com dignidade aqueles que o honrarem. No Novo Testamento nós entendemos isso quando Jesus fala sobre aqueles que se humilharem serão exaltados, serão abençoados por Deus, serão confirmados por Deus, serão glorificados por Deus. É a ideia do honrarei atribuído à pessoa de Deus. Deus exaltará essas pessoas. Deus abençoará muitíssimo essas pessoas. E nós temos no texto de 1 Samuel, do capítulo 1 ao capítulo 4, nós temos o exemplo de Samuel.
e como isso, que é o princípio da aliança de Deus, se aplicou na vida de Samuel. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Deus falou com Samuel e este lhe respondeu: eis-me aqui. Rapaz pronto, jovem pronto a servir ao Senhor, jovem que se dedicava servindo ao Senhor. Doutra feita, Deus falara novamente com Samuel e este lhe respondera: fala, porque o teu servo ouve. Humildade, um coração realmente aberto para o Senhor, para ouvir o Senhor, uma vida humilhada, uma vida quietada, uma vida entregue na presença de Deus. Diz o texto da palavra do Senhor em 1 Samuel 3,19: crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Ele foi sacerdote, ele foi juiz em Israel, ele foi profeta, um pregador, e ele nunca passou vergonha no seu ministério. Aquilo que ele falava acontecia, se cumpria. E sabe por quê? Porque ele servia a Deus com inteireza de coração, porque ele era correto com as coisas do Senhor. Então Deus o honrou, Deus o abençoou, Deus fez com que Samuel fosse um homem importante, influente, relevante no seu tempo. É esse o significado da passagem das Escrituras. É isso que Deus faz com aqueles que com fidelidade lhe servem. É isso que Deus faz, que Deus promete dar, conceder, regaladamente para aqueles que o honrarem. Samuel foi levado para o tabernáculo em Siló, e os irmãos se lembram dessa história, é emocionante. A sua mãe Ana o entregara aos cuidados do sacerdote ali, quando ele tinha 4 anos. Ele foi chamado por Deus por volta dos seus 15 anos. Mas ele começou o seu ministério oficialmente aos 35 anos. Quanto tempo de espera? Mas quanto tempo de maturação, de aprendizado, de treinamento para se dedicar ao Senhor. E a palavra do Senhor em 1 Samuel 7,15 afirma que julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. Muito provavelmente isso durou 40 anos. 40 anos de ministério. E ele não falhou no seu serviço. Ele não envergonhou o nome de Deus. Ele foi um crente de valor. Ele foi um crente virtuoso. Ele foi um homem admirável. Um homem de feitos extraordinários. Por quê? Para os irmãos terem uma ideia de qual era o teor das pregações principais de Samuel. Tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Se, porém, perseverardes em fazer o mal, perecereis, tanto vós como o vosso reino. 1 Samuel 12, 24 e 25, um registro de palavras, de um discurso, de um pronunciamento do Samuel. Essa era a sua pregação. Vocês precisam respeitar a Deus. Vocês precisam levar a Deus a sério, porque é algo muito sério. Nós precisamos ser santos ao Senhor. Nós não podemos representar um papel e encenar diante de Deus, enganando-nos, achando que Deus vai se impressionar. E porque nós estamos representando um papel de santidade, Deus será obrigado de nos abençoar. Nada disso, meus irmãos. Nós precisamos ser aquilo que nós pregamos. Nós precisamos observar as nossas pregações para ver se elas estão condizentes, coerentes, se encaixando com a vida que nós levamos, com os crentes que nós somos.
nós precisamos servir ao Senhor fielmente. O Senhor abençoa os que lhe obedecem. Samuel é o exemplo de um homem que foi abençoado porque obedeceu a Deus. Agora a terceira e última lição que eu tiro do final do versículo 30 que estamos considerando. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Em terceiro lugar, o Senhor amaldiçoa os que lhe desobedecem. Em nome de Jesus, que não se aplique a você. Espero em Deus que não seja o seu caso. Que essa palavra não sirva para você. O Senhor amaldiçoa os que lhe desobedecem. O texto fala: me desprezam. Desprezam a quem? Ao Senhor. Há pessoas que desprezam, o texto diz, a mim. É o Senhor falando. Desprezam ao Senhor. E o desprezar aqui é o contrário de honrar. Se honrar é dar peso, é dar valor. Desprezar é não dar nenhum valor. As pessoas que não dão valor a Deus, as pessoas que tratam a Deus como insignificante, impotente, indiferente, serão amaldiçoadas. Há pessoas que não dão qualquer importância ao Senhor. E a ideia, meus irmãos, dessa expressão aqui, os que me desprezam, significa que há pessoas que fazem isso tanto, mas tanto, que se torna um costume. Elas vivem desprezando a Deus. Se torna um hábito. Que isso começa a virar como que uma característica dessas pessoas. Se torna o seu padrão de vida, a sua própria identidade. A ideia de os que me desprezam é que existem pessoas que são costumeiras, desprezadoras de Deus. A Bíblia fala disso. A Bíblia fala que os ímpios abrem a boca só para falar contra o Senhor. A Bíblia fala que as bocas dos ímpios são como sepulcros. Se você abrir, só tem sujeira, coisa apodrecida lá dentro. Não tem nada de valoroso para falar, para proferir. Quando falam barbaridades. Quando falam do Senhor, é a mesma coisa. Falam mal do Senhor. Há pessoas que elas têm o hábito de falar mal de Deus, que elas se tornam desse jeito, pessoas maldizentes de Deus. Lá em Malaquias, capítulo 2, do 1 ao 9, fala a respeito disso. Seria bastante interessante que depois vocês lessem esse trecho. Malaquias 2, do 1 ao 9, porque lá cita o caso dos sacerdotes que serviam ao Senhor relaxadamente. E sabe por que o serviço deles era relaxado? Porque eles não respeitavam a Deus. Essa é uma explicação. E que você fique com essa fala para você. Essa é uma explicação plausível e bíblica de porque há crentes que não levam a sério o serviço do Senhor, declinam, se esquivam, fogem, têm síndrome de Jonas e não querem ter compromisso e não querem fazer a vontade do Senhor, porque não levam o Senhor a sério, porque não se importam com o Senhor, porque Deus não lhes parece prioridade, porque Deus não lhes parece interessante. Está aí a explicação, porque desprezam o Senhor.
Diz o texto que as pessoas que desprezam o Senhor, as desprezadoras de Deus, serão desmerecidas. Quem é o autor desse ato de desmerecer os desprezadores de Deus? O próprio Deus. Quem brinca com Deus, o trata de maneira desrespeitosa, não será abençoado por Deus. Será tido pelo Senhor como insignificante, sem valor, sem qualquer peso. Não será estimado. A ênfase então dessa expressão, meus irmãos, está nas pessoas que se tornam pessoas que desprezam a Deus, porque elas serão desprezadas por Deus. E nós temos um exemplo do capítulo 1 ao capítulo 4 de 1 Samuel. Os filhos do sacerdote Eli, Hofni e Finéias, eram sacerdotes. Enquanto o pequenininho Samuel estava sendo ensinado pelos pais deles dois, eles dois, que já eram adultos e deveriam exercer um grande papel, um ilibado sacerdócio, eles se tornavam cada vez mais sem valor, imundos e relevância diante do Senhor. Sabe por quê? Hofni e Finéias desprezavam o altar. O que eles faziam no altar não era ofertar ao Senhor, era um serviço nojento, era um serviço sem decência, sem cuidado. Quando faziam? O que Hofni e Finéias faziam era se aproveitar dos sacrifícios que eram ofertados. Eles estimulavam as pessoas a se sentirem cada vez mais pecadoras, porque quanto mais pecado igual, mais animais ofertados, e eles pegavam e faziam churrascos, e eles comiam essas carnes. Eles queriam encher a barriga graças aos pecados das pessoas. Hofni e Finéias não respeitavam a santidade do Senhor. À porta do tabernáculo, eles abordavam as mulheres, as sacerdotisas, e tinham relações com essas à porta do tabernáculo. Eles eram imorais, eram devassos, eram baixos, sujos, não respeitavam a presença de Deus. Os seus pensamentos eram tortos, o seu comportamento indecente, não respeitavam a presença de Deus. Hofni e Finéias, exemplo de pessoas desprezadoras de Deus. Qual o resultado disso? Diz o texto sagrado, no versículo 31 do texto que nós lemos: eles dois perderam a sua relevância. As pessoas não os ouviam mais, não os consideravam mais como sacerdotes. Eles desonraram a Deus e foram desonrados. O versículo 34 diz que eles morreram. O pecado leva à morte. Eles pecaram, viviam no pecado, morreram, receberam o salário, o seu pagamento. No versículo 35 diz que eles perderam o seu ministério. O Senhor amaldiçoa os que lhe desobedecem. Meus irmãos, eu preciso aplicar essas questões apresentadas a vocês. Então, por favor, não se desconcentrem. Vamos caminhar por mais um tempo e vamos pensar juntos sobre o seguinte. Primeira coisa, meus irmãos, o texto mostra uma tragédia. 2 sacerdotes morreram, Hofni e Finéias. Mas o texto mostra uma tragédia muito maior. A narrativa mostra uma tragédia de verdade. Tragédia de verdade é perder a aprovação de Deus.
Tragédia é Deus não olhar mais para você. Tragédia é Deus não abençoar mais você. Meus irmãos, cargos ou posições na igreja não estão acima de tudo. O que mais importa, na verdade, é sermos achados fiéis a Deus. Vocês não precisam esperar ter um cargo, uma função determinada. Não precisam esperar serem convocados e oficialmente investidos a algo para servirem ao Senhor. Porque todos aqui têm ministério. A sua vida é o seu ministério. A sua vida é o seu campo pastoral. E você precisa honrar a Deus através da sua vida. Se vocês não fizerem isso, serão reprovados pelo Senhor. A pergunta é: vocês querem ser reprovados por Deus? Meus irmãos, loucura é tolerar o pecado e brincar com algo tão sério quanto a santidade do Senhor. Hofni e Finéias brincaram com a santidade do Senhor. Escarnecedores, debochavam, sujos nas ofertas, gulosos, glutões, beberrões, promíscuos, mas tinham a postura, a vestimenta, a aparência de pastores, de mestres do povo, daqueles que deviam conduzir o povo à santidade. Deus não é enganado pela nossa capa, pela nossa vestimenta, pelo nosso terno, pela nossa fachada, pela nossa aparência. Você querer enganar todo mundo com um ar, um jeito todo especial, se fazendo de filho de Deus, é loucura. Você está indo mal. Então eu lhes pergunto, para saber se estão cometendo essa loucura: como vocês encaram e tratam o culto a Deus? Como vocês tratam a palavra de Deus? Como vocês tratam o nome do Senhor? Meus irmãos, a igreja tem que ser santa e tem que prestar um serviço santo àquele que é santo. Sabe por que vocês precisam investir na sua santificação? Sabe por que vocês precisam ser mais santos ao Senhor? Porque sendo mais santos, vocês terão mais prazer em Deus e vão se satisfazer mais na pessoa dele. Se vocês forem mais santos, serão mais parecidos com o Filho de Deus, vocês terão mais satisfação nele. Porque tem tanto crente que participa de culto, que é membro de igreja, que tem função, que tem cargo, que está em equipe de louvor, que é presidente de sociedade, mas é infeliz, é triste, não tem força para orar, não tem vida de leitura da palavra do Senhor, porque não é santo, porque não tem prazer em Deus, porque não tem respeitado a vida com Deus. Meus queridos, tudo isso converge numa pessoa. Tudo isso que nós falamos. Enquanto a casa do sacerdote Eli caía, diz o texto que Deus já estava preparando um sacerdote fiel. No versículo 35 fala isso:
então suscitarei para mim um sacerdote fiel. Historicamente, isso se cumpriu em Samuel, depois em Zadok, mas se cumpriu de maneira perfeita no sacerdote perfeito, naquele que teve o sacerdócio perfeito, Jesus Cristo. Samuel não era perfeito, não é o nosso exemplo a seguir. Hofni e Finéias no seu ministério, longe disso, não é o exemplo a seguirmos. Jesus é o sacerdote fiel, nunca desprezou o Pai, honrou o Pai até a morte e foi exaltado pelo Pai. O sacerdote fiel, em Hebreus 7, do 23 ao 28, diz que Cristo é o melhor sacerdote e o seu trabalho e o seu serviço foram substitutos do sacerdócio fracassado. Jesus é perfeito para sempre. Para você ser aceito por Deus, para você respeitar a Deus verdadeiramente, e para que recaiam sobre suas vidas abundantes bênçãos do Senhor, maravilhosos favores do Senhor, você precisa estar em Cristo Jesus. Você precisa se esconder atrás da cruz de Cristo Jesus. Você precisa estar humilhado e dependente ao pé do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz em João 3,30 que convém que Deus cresça e que nós sejamos reduzidos, diminuamos. Ou seja, nós não somos mais importantes. Nós não temos que nos destacar mais, aparecer mais, brilhar mais. O que precisa acontecer é que através da nossa vida, o Senhor tem que ser mais exibido, mais mostrado, mais revelado, mais bem explicado para todas as pessoas, para que elas tremam diante das nossas vidas a Deus, elas tremam diante do nosso Deus, e elas urgentemente se entreguem para esse Deus que nós servimos. Mas se nós não estivermos em Cristo Jesus, se não crermos em Cristo Jesus, nós não teremos o ministério abençoado, mas sim fracassado. Eu comecei dizendo que existe ministério e ministério. Tem ministério fiel e ministério trágico. Qual é o seu? Você precisa de Cristo Jesus. Você precisa se entregar cada dia mais ao Senhor Jesus, para ser confirmado na presença do Senhor e para que venham as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Que o nosso Deus conserve a Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil por muitos e muitos anos, no caminho do serviço e da fidelidade a Ele. Que Deus faça da Igreja Conservadora uma igreja que realmente conserve o excelente serviço e a fidelidade ao Senhor Jesus. E que o nosso Deus, a quem devemos respeitar, crer e amar, que o nosso Deus conserve a IPC de Pinhais como uma igreja santa e vibrante, animada, alegre, zelosa e tão somente preocupada em ser fiel a Deus. Deus tem feito isso para com a igreja de Pinhais já tem 20 anos. E diante do Senhor nós desejamos que venham muitos mais anos pela frente, conforme a vontade de Deus. E que Deus derrame bênçãos graciosas, maravilhosas sobre esta igreja. Aqui há outras igrejas também que se fazem representadas. Aqui tem a igreja de Antonina, tem a primeira de Curitiba, tem a segunda de Curitiba, tem Paranaguá. E todas essas igrejas
conservem a sua fidelidade ao Senhor e trabalhem no seu dia a dia com as suas crianças, com seus jovens, com seus departamentos, a importância de respeitar a santidade do Senhor. Servir a Deus é coisa séria. E a igreja de Pinhais não tem levado a sério esse ministério? Reverendo, não tem? É isso que precisa continuar fazendo. Levem essa palavra. Vocês não podem fraquejar e desistir disso que é tão sério. Servir ao Senhor e respeitá-lo como Deus. Que Deus os abençoe, nos abençoe. Amém? Amém.